Estamos de volta com Manhã Diversa, agora são 10 horas e 20 minutos. O nosso sorriso revela muito sobre a gente, não só sobre a nossa personalidade, mas principalmente sobre os cuidados que nós temos com a nossa saúde e higiene bucal. E como na saúde do nosso corpo, a prevenção sempre é a melhor forma para evitar que grandes estragos aconteçam com nossos dentes e também com as gengivas. E nós convidamos a dentista Clara Altomar para conversar com a gente e relembrar então as principais orientações e regrinhas para manter a nossa saúde bucal em dia. Seja muito bem-vinda, Clara, um prazer te receber aqui no Manhã Diversa hoje. Obrigada, Roberta, obrigada, Mari, bom dia. Estou muito feliz em falar hoje com vocês um pouquinho sobre a saúde bucal. Vamos começar então com o básico, né? Quando a gente pensa na escovação regular, uma coisa muito importante é a escova de dente, a nossa ferramenta principal. Então, qual é seria o tipo ideal? Uma mais macia, uma rígida ou existe caso a caso em que esse tipo é indicado? Então, normalmente a gente indica a escova macia e com a cabeça pequena para poder alcançar os dentes lá atrás, né, os molares. Então, o ideal é também com uma boa empunhadura. Pacientes que têm uma prótese, né, que podem ter um pouquinho mais de força ali pelo dente, né, de fato ser acrílico ou algum outro material, aí pode usar uma escova mais rígida. Mas para a gente preservar a nossa gengiva, o nosso periodonto, o ideal são as cerdas o mais macias possíveis. E um outro erro muito comum é com relação à intensidade da escovação, porque muita gente acha que escovando forte está escovando melhor e não é bem assim, inclusive pode ser até um pouco perigoso, né? Com certeza. Às vezes as pessoas acham que tem que ir igual lavando o chão, né? Que tem que esfregar. Não, tem que ter muito cuidado, a gente tem que escovar com muita calma, com muita paciência. Eu até trouxe um modelinho aqui para mostrar um pouquinho sobre para vocês. Preferencialmente da gengiva para os dentes, com esse movimento, ou então em movimentos circulares, não esquecendo também de escovar a língua, né, e também de passar o fio dental. Mas realmente a gente tem que sempre colocar uma força leve na mão para não prejudicar e não dar recessão gengival e também perda óssea. Ou seja, escova macia e mão macia. Com certeza. Uhum. Clara, aproveitando que você falou então do fio dental, que também é uma outra ferramenta que deveria ser mais utilizada, muita gente deixa de lado o fio dental, ele é fundamental para a saúde bucal. Qual que é a forma certa de usar? Hoje a gente tem aqueles com a hastezinha, para quem acha meio difícil manusear o fio. Então, assim, qual que é o passo a passo, realmente passar entre todos os dentes? Como que fica, então, esse uso adequado do fio dental? Então, o fio dental, ele é muito negligenciado e ele é muito importante na nossa escovação. Eu até trouxe aqui para poder explicar um pouquinho para vocês. É mais ou menos desse tamanho que a gente corta, a gente enrola entre os dedos. E a gente tem que passar até lá em cima na gengiva. E aí muita gente fala, doutor, mas tá sangrando, por isso que eu não passo. E é aquele ciclo, né? Está sangrando porque você não está passando. Então a gente tem que passar e até lá em cima e de preferencialmente antes de escovar. Porque esse alimento que fica ali entre um dente e o outro, debaixo da gengiva, a gente traz ele, né, com a passagem do fio dental para a cavidade bucal. Então a gente passa o fio dental, tira aquele alimento e depois a gente vem com a escova, né, faz a escovação, finalizando ali a higiene. O tradicional é o fio mesmo, mas esse que o pessoal está criando agora, ele também é útil para o pessoal que não consigo muito manusear esse. O outro, então, também faz o papel, cumpre o papel. Com certeza. E até para criança, né? A gente orienta esse com a hastezinha, porque a criança começa a criar o hábito de passar sozinha, que muitas vezes os pais... É difícil realmente a gente ficar enrolando. E igual você falou, tem aqueles outros fios dentais que eles já têm uma pontinha mais rígida. E principalmente para os pacientes que têm aparelho fixo, né? Que é difícil a gente encaixar esse fio dental, a gente orienta a esse fio dental também que tem uma pontinha mais rígida para ajudar a passar. E aí uma outra dúvida muito comum é com relação ao enxaguante bucal, né? Afinal, ele é bom de usar, não é para usar? Qual que é para usar? Como que é? Frequência também, né? Então, gente, o enxaguante bucal, ele é um coadjuvante, né? O importante mesmo é a gente usar o fio dental primeiro e a escovação. O enxaguante bucal, ele vem ali mais para poder complementar, dar uma refrescada no hálito, mas assim, ele não é essencial, ele é coadjuvante, como eu falei para vocês. Existem alguns enxaguantes bucais também, que eles têm um elemento que chama clorexidina,
que ele tem que ser prescrito pelo cirurgião dentista, porque se você usar ele por tempo indiscriminado, sem prescrição, sem você ter, por exemplo, algum problema periodontal, ou então tiver com alguma cirurgia, né, feito alguma cirurgia, ele pode até causar danos nos dentes daquele paciente, na boca daquele paciente. Então, esses enxaguantes bucais específicos, eles precisam ter uma prescrição do cirurgião dentista e um acompanhamento. E o creme dental também é um outro mistério, porque quando a gente vai no supermercado, na farmácias, é uma infinidade de marcas com propostas diferentes. Ah, esse é feito de carvão, esse é para clarear, promete clarear o seu dente em uma semana. Qual é o melhor? O que a gente deve ficar atento? Igual você falou agora sobre um produto que tem no enxaguante bucal, que tem que ser, então, prescrito. Então, assim, o cuidado que a gente tem que ter, né? No creme dental, quais as informações, então, a gente tem que também ter em mente para ele ser adequado? Então, gente, esses cremes dentais que prometem muita coisa, clarear, né? Igual carvão ativado, que os dentistas ficaram indignados aí quando foi lançado. São produtos abrasivos, ou seja, eles raspam a superfície do dente, né? Então eles causam uma série de consequências, eles tiram o esmalte dental, eles expõem a dentina, que é a segunda camada do dente, que ela é bem porosa e ela causa sensibilidade. Então tem que tomar muito cuidado, pasta com bicarbonato, pasta clareadora, não clareia, gente, só tá raspando a sua superfície do dente ali mesmo. Então o ideal, quando a gente vai comprar um creme dental, se você não tem uma prescrição específica para sensibilidade, ou então em algum outro caso, com a gengiva inflamada, é você procurar no verso lá que tem acima de 1000 ppm de flúor, que isso que é o imprescindível, ter flúor na composição, inclusive nas crianças. O ideal é sempre ter flúor, né? Isso é o principal que a gente tem que procurar em um creme dental. Então, esses cremes dentais que são pra quem tem sensibilidade, é só realmente pra quem tem sensibilidade? Porque tem gente que às vezes compra uma pasta de dente pra família toda. Aí, às vezes, tem uma pessoa que tem sensibilidade e todo mundo usa aquela pasta. Pode ser prejudicial pra quem não tem a sensibilidade? Então, isso daí vai depender um pouco do composto que tem no creme dental, entendeu? Tem alguns cremes dentais para sensibilidade que são bacanas para usar como forma preventiva, ou então durante um clareamento, ou uma época que você tá ali com um pouquinho mais de sensibilidade. Mas o ideal é você sempre consultar com o seu cirurgião dentista, porque é uma coisa muito individualizada. Então, é interessante tirar essa dúvida aí na hora de iniciar o uso desse creme dental. E mesmo com hábitos de higiene adequados, né, fazendo tudo isso direitinho que você ensinou, ainda assim é importante ir frequentemente no dentista para fazer a limpeza profissional. Com que frequência ela deve ser feita, né? Qual que é a diferença dela para isso que a gente já faz em casa? Então, a limpeza com o dentista a gente recomenda fazer 2 vezes ao ano, se você não tem nenhum problema periodontal, né, nenhuma perda óssea. E a partir dessa limpeza, né, que a gente usa materiais específicos, ultrassom, curetas, a gente consegue tirar aquele famoso tártaro, né, que é aquele cálculo gengival, que é aquela placa que endurece no dente, que a gente não consegue tirar em casa. E aí, então, é importante porque nessa consulta também regular, a gente pede exames complementares, às vezes a gente encontra cáries que a gente não encontraria, né, se não tivesse feito essa inspeção mais detalhada. A limpeza também evita, né, a proliferação de bactérias, a gengivite, a periodontite. Então, o ideal é pelo menos 2 vezes ao ano fazer o acompanhamento com o dentista, né, para poder descobrir as coisas o quanto antes e conseguir tratar. Não, e a sensação que é, depois de sair do dentista, de fazer limpeza, você não quer nem comer, você fica assim, meu Deus, que sensação de limpeza mesmo. Então é realmente muito diferente do que a gente faz no nosso dia a dia e, claro, muito importante. Mas a saúde bucal vai além também desses hábitos de higiene que a gente está falando aqui no nosso bate-papo. Então, de que forma a alimentação e talvez outros hábitos que as pessoas possam ter vai afetar também a saúde dos dentes? Então, tem alguns hábitos, né, que a gente chama de hábitos deletérios, como roer unha, as crianças chupar dedo, chupar chupeta, que tem que ser evitados, porque eles causam as más oclusões, né? E também temos que evitar o açúcar, né? Igual eu não falo não pode comer doce. Não, pode comer, deve comer. Mas tem que evitar uma ingestão muito alta de açúcar, porque é isso que alimenta as bactérias, né, da flora oral, da flora bucal, proliferarem, causarem cáries, né, e outros problemas mais sérios. Então, o ideal é ter uma dieta equilibrada, uma dieta balanceada e evitar o consumo excessivo
de açúcar. E é verdade que existem alimentos mais ácidos, por exemplo, que também podem afetar os dentes ou não? Com certeza. É igual hoje em dia, né, tem muito essa cultura de tomar o shot de limão pela manhã. Isso daí é muito complicado, porque os alimentos ácidos, eles causam uma erosão ácida no esmalte. O esmalte do nosso dente, né, que é a camada que a gente vê, que são os dentes branquinhos, né, a camada externa, ele pode ser degradado, né? E aí fica com aquele aspecto, um aspecto mais amolecido, um aspecto mais amarelado. Então a erosão ácida também é um problema muito comum, que muita gente, né, não imagina também que os alimentos ácidos possam causar, né, esse tipo de prejuízo. Então a dieta ácida também tem que ser controlada. Claro, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua então o nosso bate-papo. E se você de casa tem alguma pergunta, aproveita esse tempinho para mandar para a gente no nosso WhatsApp ou Instagram, @tvdiversa. A gente quer fazer sua participação no programa dessa sexta-feira aqui com a gente. A gente volta em instantes. Voltamos mais uma vez com Manhã Diversa nessa sexta-feira, agora são 10 horas e 33 minutos. Hoje a gente recebe ao vivo aqui no estúdio a dentista Clara Altomar para conversar e tirar nossas dúvidas sobre os cuidados que a gente precisa ter com a nossa saúde bucal. Você aí de casa pode participar desse bate-papo com a gente mandando sua pergunta pelo nosso WhatsApp que aparece aí na tela para você. Então vamos a mais perguntas e agora sobre dente de leite. Muita gente pensa que por eles serem temporários, né, não precisa talvez de muito cuidado, porque logo eles vão cair. Mas quais cuidados então são fundamentais e por que a gente merece sim ter uma atenção especial desde o nascimento dos primeiros dentes? Não, gente, já tira essa crença aí, pelo amor de Deus. Não, os dentinhos de leite são muito importantes, né? Eles que dão o guia ali para o dente permanente poder nascer, poder erupcionar. Então, até quando quando a criança perde o dentinho de leite antes do tempo, né? A gente precisa até estudar formas de manter aquele espaço para depois o dente permanente nascer, o dente permanente erupcionar. Então, a partir do primeiro dentinho, a gente já recomenda o pai, a mãe, de levar a criança no dentista para poder já iniciar essa higiene oral, né, essa higiene bucal, já começar a criar o hábito na criança. Enquanto mais cedo também, menos a chance de desenvolver aquele medo de dentista que às vezes muita gente tem, justamente por talvez não ter essa naturalidade, né, de ir com frequência. E com que idade, então, que deve, você já falou, com que idade que deve começar a ir o dentista para a higiene, mas e o ortodontista? Com que idade que pode começar a olhar essa questão dos dentinhos tortos? Inclusive, essa pergunta do Matheus Felipe, aqui de Juiz de Fora, porque ele quer saber com qual idade pode começar a usar aparelho, né, qual idade para pôr aparelho. E talvez uma dúvida também com relação aos dentes de leite, porque eu, por exemplo, quando eu usei aparelho a primeira vez, eu ainda tinha dentes de leite, então quer dizer que já pode botar com dente de leite, né? Não, com certeza, né, tem esse mito que só pode colocar aparelho quando tem o dente permanente. Bom, em relação ao dentista, o ideal é o quanto antes, quando a criança já tiver o primeiro dentinho, igual vocês pontuaram muito bem, já iniciar esse hábito da criança, porque muitas vezes a odontologia antigamente ela era meio mutiladora, que a gente fala. Então muitos pais passam esse medo para a criança, né? E quanto antes a gente começar a criança habituar ali com o dentista, fazer a higiene melhor. Em relação ao ortodontista, a gente recomenda a criança ir por volta de 5, 6 anos, que está ali erupcionando o primeiro molar permanente, para ela já começar a ver se tem algum problema de alguma falta de algum dentinho, ou se ela perdeu, igual eu tinha comentado antes, algum dente precocemente, usar algum aparelho para poder expandir, porque é uma fase de plasticidade óssea, que a gente consegue conduzir melhor o tratamento se a gente pegar uma maloclusão o quanto antes, né, para poder evitar aí problemas futuros ou até irreversíveis. E a gente continua recebendo participação do pessoal de casa, dessa vez da Fabienne Ferreira, de Juiz de Fora. Muito obrigada pela sua participação e a pergunta dela é a seguinte: meu filho tem 1 ano e meio, está usando ferro quelado e os dentes escureceram. O que fazer? Essa mancha some? Então, isso daí vai depender. Eu recomendo
essa mãe aí levar o filho no dentista, ver que tipo de mancha que é essa, né? Se ela é uma mancha superficial ou se ela é uma mancha endógena, que a gente fala, né? Que participou ali da formação do dentinho. Então, eu recomendo levar o seu filho ao dentista. Às vezes, uma profilaxia, uma limpeza pode remover essa mancha, mas eu acho que só a avaliação do dentista mesmo para te falar se é uma mancha irreversível ou se é uma mancha reversível. E o sorriso, ele é uma parte importante da autoestima de qualquer pessoa, né? E muita gente procura colocar o aparelho justamente para corrigir os dentes por motivos estéticos. Mas, além da estética, os dentes tortos, eles podem trazer outros prejuízos? Porque às vezes a pessoa fala, eu tenho um dente torto, mas não me incomoda, então eu não vou mexer com isso não. Mas pode trazer outros problemas? Com certeza, pode sim. Inclusive, eu recomendo todo mundo aí ao ortodontista, porque às vezes a gente acha que é só uma queixa estética, né, como você falou, mas não, tem diversos prejuízos, né, que a gente pode ter não usando o aparelho. Os dentes tortos, eles causam, né, o acúmulo maior de placa dental, pode também ter uma distribuição de forças na mordida desequilibrada, e isso em casos mais graves poder causar a perda até do elemento dental, né, tratamento de canal, disfunções temporomandibulares, que são problemas na articulação, na ATM. Então é muito importante a gente procurar no tratamento ortodôntico distribuir melhor as forças. Tem gente que tem mordida cruzada, tem gente que tem falta de dente, tem gente que tem dente no céu da boca, dente incluso, e não faz a mínima ideia, né? E o que isso pode causar de prejuízo. Então é muito importante qualquer pessoa se consultar pelo menos uma vez no ortodontista para ele fazer esses exames mais minuciosos e investigar aí se você tem necessidade ou não. Porque todo mundo quer ter os dentes aí a vida inteira na boca, e aí é muito importante, tá tudo ok. Claro, aproveitando que a gente está falando sobre aparelho, vamos ressaltar então como que isso é acessível aqui no Brasil. Então, assim, vamos aproveitar, geralmente a gente faz umas prioridades meio tortas na nossa vida, né? Eu preciso de colocar aparelho, mas esse valor tá muito caro, mas ao mesmo tempo você gasta com outra X coisa. E aí eu acho que a medicina, que é o corpo, as pessoas colocam muitas vezes na frente e acham que dentista é secundário, mas não, a gente está falando da nossa boca, a gente está falando, né, de várias coisas, alimentação, então vai ter influência na nossa vida, né? E aqui no Brasil, por mais que a gente veja que sim, os hábitos podem ser melhores, com certeza, as pessoas têm essa preocupação a mais, né? Em outros países, muitas vezes as pessoas não estão nem aí pro dente, e aqui a gente tem que ressaltar que é acessível quando comparado a outros países. Então aproveita que está acessível para realmente fazer uso, né, desse serviço que, de certa forma, as pessoas em geral conseguem ter acesso, né? Não, com certeza. Muito bacana você abordar isso, Roberta. Porque a gente até percebe pelos atores, pelas atrizes, né, fora aqui do Brasil, que eles não têm muito esse cuidado com o uso do aparelho, até porque fora daqui é muito mais caro, dá muita diferença. E é muito importante a gente ter esse cuidado, né, procurar cuidar não só por estética, como a gente comentou, mas também pela função, né? E, gente, o sorriso é um órgão como qualquer outro, né? Então a gente tem que cuidar e preservar, ter ele o quanto mais tempo que a gente conseguir. A qualidade de vida, você poder sorrir sem medo, né? Você ter todos os seus dentes ali para mastigação, para fala, para várias coisas. Então, muito importante. Enquanto a gente fala de estética dos dentes, uma outra questão é o clareamento, né? Você já falou que, por exemplo, o amarelamento ele pode ser causado por questões além ali, né, se for desgastar o esmalte do dente, enfim, mas muita gente vê o amarelado e quer fazer algum tipo de clareamento, às vezes até busca soluções caseiras, como o bicarbonato, o carvão ativado. Mas o que é o ideal? Existem vários tipos de clareamento, o que a gente deve procurar no caso da pessoa que quer realmente fazer o clareamento? Então, o clareamento ele deve ser supervisionado pelo cirurgião dentista, porque ao contrário do que muita gente acha, né, pelo fato de estar popular esses cremes dentais de clareamento, algumas marcas lançam adesivos clareadores, isso daí é muito complicado, porque isso daí vai só, igual eu comentei, raspar a superfície do dente, né, vai prejudicar. No consultório, né, o cirurgião dentista vai individualizar aquele clareamento para você. A gente usa géis clareadores de concentrações diferentes, dependendo de cada caso.
O caso do paciente que tem muita sensibilidade, a gente usa um clareamento um pouco mais, com menos concentração, ou então caso de recessão, às vezes é interessante o clareamento de consultório, que você faz uma barreira gengival. E a pessoa que não tem disciplina, né, que não consegue usar a plaquinha, que a gente chama de clareamento caseiro, né, aí a gente recomenda o clareamento de consultório. Então, basicamente, temos esses dois clareamentos, o clareamento caseiro, né, que a gente chama de caseiro porque o paciente faz o uso da plaquinha com o gel clareador em casa, mas sob a supervisão do cirurgião dentista, o clareamento de consultório, que a gente faz em consultório, ali na sessão clínica, e também tem o clareamento combinado. Em alguns casos também de dentes desvitalizados, aqueles dentes que ficam escuros por conta de canal, a gente também tem um clareamento endógeno. Então são várias as versões do clareamento, mas o cirurgião dentista tem que estar lá supervisionando. Esse procedimento está super em alta, inclusive a Luciane, da cidade de Conselheiro Lafayette, perguntou pra gente, gostaria de saber se todo mundo pode fazer clareamento dental. Então, isso daí não é todo mundo que consegue fazer. Por exemplo, um paciente que tem essa condição aí de erosão ácida, que já tem uma exposição dessa segunda camada que eu comentei, que é a dentina, né, muito alta, a gente não pode simplesmente aplicar um ácido ali, né, e acabar prejudicando mais ainda esse paciente. Então, tem que ter uma consulta, um tratamento bem individualizado. Então, não é todo mundo que pode fazer clareamento dental. Tem que estar sem cárie, tem que estar sem tártaro e também tem que estar com a estrutura do dente preservada. A gente recebeu agora uma pergunta do Reginaldo de BH, que é uma pergunta que eu já vi até ser discutida nas redes sociais. Que ele quer saber se é necessário mesmo escovar os dentes de manhã ou acordar antes mesmo de comer, porque tem gente que tem esse hábito. Tem gente que já fala, gente, eu não comi nada ainda, eu vou tomar café da manhã agora, pra que eu vou escovar antes? Afinal, precisa ou não? Gente, precisa sim. À noite, né, a gente fica com a boca fechada, então tem a proliferação das bactérias né, anaeróbias que a gente fala, né, que não consomem o oxigênio, e elas causam, né, o mau hálito, e elas também criam uma camada, né, a gente chama de biofilme no dente. Então a gente precisa, mesmo se alimentando ou não, fazer higiene bucal ao acordar, limpar a língua, a bochecha, que muitas vezes a gente negligencia. É muito importante escovar o dente pela manhã. Uma boa pergunta, né? Se eu acordei e vou tomar café da manhã logo que eu acordei, eu preciso escovar antes, depois? Não, aí não. Aí eu libero. Afinal de contas, então, qual é a frequência mínima ou ideal de escovação ao longo do dia? São 3 mesmo? De manhã, tarde, à noite? Ou 2 ou mais? Então, o ideal, como as nossas 3 refeições principais são pela manhã, né, no almoço e à noite, né, antes de dormir, o ideal mesmo são 3 vezes ao dia. Mas, por exemplo, se você faz o uso do aparelho, tem uma ingestão alta de açúcar, você pode até mesmo adicionar uma outra escovação, principalmente com criança, né, que tem aquelas balinhas, chiclete que gruda ali no dente. Então, o ideal é até fazer mais uma escovação, mas realmente, no mínimo, 3 vezes ao dia. Claro, muito obrigada por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Foi muito esclarecedor e eu tenho certeza que o pessoal de casa deve ter se pegado no pulo, assim, opa, tô fazendo isso errado. Marcar dentista, já fica aí. Já deve ter olhado no calendário e falei, nossa, nem lembro quando foi a última vez que eu fui ao dentista fazer uma limpeza ou olhar se tem alguma coisa precisando fazer, enfim. A gente realmente, como a Roberta falou, acaba negligenciando muito os nossos dentes, mas vamos cuidar deles para, como você disse, eles durarem a vida toda. Então, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Roberta, Mariana, pessoal aí de casa, muito obrigada. Fiquei muito feliz em falar um pouquinho para vocês sobre a saúde bucal e reforçar aí a importância, né, que a gente precisa cuidar dos nossos dentes.